Muito bem, 4 horas em ponto, 4 horas e 2 minutos. Estamos ao vivo para mais um Falando de Vida pela TV Horizonte e Rádio América 107,1 nessa proposta de convergência, trazendo o rádio e a TV juntos para trazer mais alegria e muito mais inspiração na sua tarde. Eu sou o Zé Carlos Piotto, tenho o prazer de estar na sua companhia. Obrigado pela audiência, você telespectador de casa e você também ligado na Rádio América. 70 anos, o melhor está aqui, 107,1, 4 horas e 2 minutos. E hoje, terça-feira, dia 17 de junho de 2025, eu tenho o prazer de toda semana ter o privilégio também de ter um padre da Arquidiocese de Belo Horizonte comigo. Hoje nós temos a participação, mais uma vez, grata e rica participação do padre Felipe Carvalho, da paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe. Ele está conosco nesta tarde também. Vamos falar muito sobre muitos assuntos importantes. Você que está nos acompanhando, não perca no finalzinho deste programa uma bênção especial do Padre Felipe e também do nosso convidado especial que já está quase chegando. Padre Felipe, boa tarde, prazer tê-lo conosco mais uma vez. Que alegria! Boa tarde, Piotto, boa tarde a todos os que estão conosco pela TV, pela rádio. É um privilégio muito grande estar aqui na Rede Catedral de Comunicação Católica, chegar ao seu coração nesta tarde, já assim em preparação para a torcida de Deus, e queremos conversar com você e contar com a sua participação. Então, mande as suas perguntas, interaja conosco pelo nosso WhatsApp 31 99412 2179, porque é um prazer muito grande poder dialogar com você. Muito bem, 4 horas e 4 minutos, Padre Felipe Carvalho vai estar conosco durante toda a programação e nós estamos aguardando também para a nossa participação aqui hoje, Padre Alex Favarato, ele que é reitor do Santuário Arquidiocesano de São Paulo da Cruz. Padre Alex está no trânsito em direção à Rede Catedral de Comunicação, deve estar nos ouvindo no carro, daqui a pouquinho vai estar conosco também, trazendo todo o carisma dele, e nós vamos falar de fé, vamos falar de esperança. Você que está em casa nos ouvindo pela Rádio América, pela TV Horizonte, você que quer receber o carisma do Padre Alex, uma bênção especial, você que tem um motivo especial para estar aqui conosco, com a sua família. Eu não sei o que você está passando hoje, se é uma doença, se você tem algum problema de ordem emocional, se em casa a barra está pesada, vem dividir com a gente, mande a sua mensagem 99412 2179. Vamos falar de coisas da vida. Falando de Vida. Muito bem, 4 horas, 5 minutos, estamos ao vivo, TV Horizonte, Rádio América, em linha de convergência. E é bom ter a sua companhia nessa tarde. Lembrando que nós vamos ter daqui a pouquinho a participação do Padre Alex Favarato, que aliás é um contemporâneo seu também, né, Padre? Mais ou menos, o Piotto. Padre Alex, ele já tem mais tempo de padre que eu, mas nós temos um ponto em comum. Nós contemporâneo, eu digo na convergência da fé, né? Sim, sim. Nós dois fomos pró-reitores do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Então temos esse ponto. O colo da Mãe Piedade acolheu nós dois em tempos distintos, evidentemente, mas partilhamos a mesma experiência. E um grande irmão no ministério que tem feito um belo trabalho ali na região do Barreiro, à frente de outro santuário, o Santuário São Paulo da Cruz, que é uma referência em espiritualidade. Aliás, Piotto, o povo do Barreiro nos acompanha sempre com muito carinho. Então quero deixar um abraço especial ao pessoal ali da região do Barreiro, que sempre está conectado aqui na TV Horizonte, na Rádio América. Sintam-se abraçados por nós, viu? 4 horas e 6 minutos. Padre Felipe, como nós não queremos deixar ninguém com dúvidas, muito pelo contrário, nós tivemos uma pergunta importante no programa passado. Eu sei que o senhor, com o cuidado que tem teologal, educativo também, na fé, nós queremos crescer juntos na fé, é isso que nós precisamos. Eu queria responder aquela pergunta que nós tivemos da nossa ouvinte, já agradecendo a ela que se disponibilizou a fazer a pergunta. E você que está nos ouvindo,
Faça a sua pergunta também. Você tem uma dúvida de fé na sua casa, com a sua família ou no seu trabalho? Pode fazer uma pergunta, Padre Alex vai orientá-lo da melhor maneira possível. 99412-2179. Nós estamos aqui para crescer juntos e agora nós temos essa pergunta, nós vamos respondê-la com muito carinho e com muita propriedade com o Padre Alex. Ela perguntou sobre o véu, não é isso, Padre? Na verdade, ela nos perguntou, é a Adriana Rodrigues, do bairro Lindéia, sobre uma passagem, o padre está até aqui tomando ela novamente, porque na preparação acabei desmarcando, que está em 1 Coríntios capítulo 10, versículos de 4 a 6, sobre a questão do discernimento dos espíritos, não é? Da questão do dom do Espírito Santo, e ali entra também uma questão sobre a mulher usar o véu. Bom, primeira coisa, Adriana, nós precisamos discernir que o Espírito distribui os dons conforme a necessidade do bem da igreja, não tanto o bem pessoal, porque todo bem pessoal é obra do Espírito Santo, mas ele acumula a gente de dons não para a gente mesmo, mas para desmembrar isso na vida da igreja. Então os dons do Espírito não se trata de uma predileção de um por outro, ou de uma desigualdade porque concedeu ao Pioto esse dom belíssimo da comunicação e outro ao de cantar, mas para complementariedade. Juntos fazemos com que a igreja, que é o corpo de Cristo, se edifique e tenha todos os carismas necessários. Porque hoje esse mundo nos induz a pensar, Pioto, que nós temos que ter tudo, né? Sim. Eu tenho que cantar, tenho que tocar, tenho que saber. Não. Nós precisamos saber viver fraternamente, depender um do outro, e o Espírito coloca esta unidade. E a conclusão disto, São Paulo vai dar normas ou conselhos práticos na primeira carta aos Coríntios com relação à vestimenta com modéstia, e lá fala do véu, né? O uso do véu. Ora, é um tema polêmico, porque muitas pessoas consideram que os atributos externos são fundamentais para a vivência da fé, e não tanto. Precisamos levar o contexto histórico desse texto. São Paulo está falando no início do século I, evidentemente. Sim. Ainda nós tínhamos uma cultura que fazia com que a mulher necessitasse de umas vestimentas ainda mais específicas. Então o uso do véu, que São Paulo fala, é para que a mulher resguardasse a beleza dela para o Senhor, para Deus. E assim, fala que é louvável o uso do véu para as mulheres na Assembleia Litúrgica, porém, o Concílio Vaticano II amplia esse conceito, dizendo que o véu, ele é um adereço secundário, ele não é o mais importante. O importante é que o coração esteja velado ao Senhor, isto é, né? O coração esteja puro, o coração esteja voltado para Deus. Então, sempre que me perguntam, padre, devo usar véu ou não na missa? A minha resposta é, se o véu vai ajudar a sua comunidade a se aproximar de Deus, o use. Mas se for causar escândalo, se for causar comentário malicioso, então para o bem de toda a comunidade, resguarde. Porque, como vai dizer Santo Agostinho, e agora Santo Agostinho está em voga, nas coisas essenciais, unidade. Naquilo que não é essencial, liberdade. E em tudo a caridade. Então nós precisamos também pensar não só na nossa santificação e no nosso bem, mas se aquele gesto, se aquela vestimenta, se aquela postura minha ajudará o bem da comunidade da qual eu faço parte. Então tá aí a explicação, a orientação do Padre Felipe Carvalho. Você não é obrigado e também não é desobrigado, né? Mas se vai causar um incômodo para você e para a comunidade... Não é? Resguarde-se, né? Resguarde-se, né? 4h11, nós vamos fazer um intervalo rapidinho, mas antes eu queria agradecer aqui a participação do nosso ouvinte de Poços de Caldas, agradecendo ao senhor, Padre Felipe. Ele está dizendo aqui, olha, das saudades que ele tem das suas maravilhosas homilias na Basílica de Nossa Senhora da Piedade, né? Ele está em Poços de Caldas, está nos assistindo pela TV. Obrigado. Daqui a pouquinho o senhor reforça o seu nome. O senhor mandou o texto. Ah, sim. É o nosso ouvinte que está em Poços de Caldas. Ele vai mandar o nome dele na sequência. A gente agradece você de Poços de Caldas, mas já tem saudades das suas homilias, padre. Eu fico muito feliz com o carinho que recebo de muitos de vocês. Então, recebam o meu abraço, minha bênção, em especial o povo de Poços de Caldas, né? Que alegria saber que chegamos longe nas terras mineiras pela TV Horizonte e pela Rádio América. 4h12, intervalo rapidinho. Nós voltamos com o Padre
Felipe e aguardando também Padre Alex Favarato, daqui a pouco preso aí no trânsito, mas daqui a pouco ele chega com a gente para complementar esse time abençoado do Falando de Vida. 4h12, uma ótima tarde, fique com a gente. Muito bem, 4h15, nós continuamos juntos aqui na TV Horizonte, na Rádio América, no Falando de Vida. Hoje, Padre Felipe orientando você, trazendo o carisma dele. Você que tem uma dúvida sobre a sua fé católica, nós vamos ajudá-lo, orientar você. E se você tem uma angústia no seu coração, está passando por um momento difícil, precisa de uma orientação, nós temos dois padres ao vivo na TV Horizonte que vão poder ajudar você, orientar na fé. Mande a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, 99412-2179. Mas é melhor que você escreva a pergunta do que mandar o áudio, tá bom? E nós temos a grata presença aqui do Padre Alex Favarato. Padre Alex chegou, pegou um trânsitozinho apertado, ele que é reitor do Santuário Arquidiocesano de São Paulo da Cruz. Padre Alex, seja bem-vindo, que bom, que bênção ter o senhor nessa tarde, com dois padres aqui hoje na TV Horizonte. Eu não quero mais nada. Boa tarde, Boa José tarde. Carlos, Que boa bom. tarde, Padre Felipe, boa tarde a todos aqueles que estão acompanhando pela Rádio América e pela nossa querida TV Horizonte. Eu e o Padre Felipe temos algo muito em comum, porque nós dois trabalhamos na Serra da Piedade, né? No Dizia santuário. isso agora há pouco, Padre Alex. Um momento de muita graça, o tempo que eu trabalhei lá no santuário Nossa Senhora da Piedade, e também manifestar essa alegria de ver esse trabalho bonito que ele realizou lá também ao longo desses anos. Obrigado, é uma honra tê-lo aqui conosco para partilharmos um assunto tão pertinente. Está às portas, né? A nossa 16ª edição da Torcida de Deus. Como está a preparação da paróquia do Senhor e o seu coração, Padre Alex, para participar desse momento histórico? De fato, como eu tenho muito escutado, o maior evento católico do estado de Minas Gerais. Então, lá no santuário nós estamos vivendo isso com muita intensidade, preparando com muita alegria, vamos com 3 ônibus e inclusive os convites foram passados por pessoas nem avisado na comunidade, dado a procura e o interesse das pessoas de participarem, né? Eu, de modo especial, vivo essa próxima Torcida de Deus como um renovamento da fé, né? Nós vamos estar lá, a Assembleia toda reunida, o nosso arcebispo, os bispos auxiliares. Nós estamos aí às portas da 7ª Assembleia do Povo de Deus. Então é esse momento em que nós vamos realmente renovar a nossa fé para a gente continuar o caminho missionário. Muito bem, 4h18 no Falando de Vida, com o Padre Felipe Carvalho, da Paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe, Padre Alex Favarato, da Arquidiocesano aí de São Paulo da Cruz. A gente queria lembrar que nós estamos ao vivo para a TV Horizonte e Rádio América. Você, ouvinte da Rádio América e telespectador da TV Horizonte, pode mandar a sua pergunta para o Padre Felipe, para o Padre Alex. Lembrando que nós vamos falar muito hoje da Torcida de Deus. São 50 anos, a 16ª edição. Depois de 10 anos, a Torcida de Deus volta ao Mineirão. Mas, gente, tudo tem um limite. Então, se você não conseguiu o seu ingresso ainda, eu não sei se a gente vai conseguir resolver esse problema por hoje. Mas quem sabe, né? Para Deus tudo é possível. E a gente vai à redação da Rede Catedral de Comunicação Católica com a nossa repórter Letícia Bessa. Ela vai fazer uma pergunta para os dois padres responderem para a gente nessa dúvida que a gente tem e nesse desejo profundo de já estar lá na Torcida de Deus. Letícia Bessa, boa tarde. Boa tarde, Zé Carlos Pioto, boa tarde, Padre Felipe, Padre Alex. É um momento realmente de celebração, né? E aí chega aí a Torcida de Deus com esse status agora de maior evento católico, né? Aqui, com essa grande repercussão. Como que um momento como esse, um evento como esse,
reforça a fé da comunidade católica aqui em todo o estado, né? Justamente. A primeira coisa que deve ficar evidente na torcida de Deus, com aquela multidão de pessoas ali reunidas, é que nós somos comunhão. Às vezes, nós estamos muito ali situados, empenhados com o trabalho da comunidade, aquele trabalho local, e esquecemos da universalidade da igreja. Então, quando a gente entra num estádio daquela proporção, com aquele tanto de gente, e a gente vê a igreja toda presente ali, então a primeira coisa que deve ficar assim muito evidente nos nossos corações é isso. Nós somos comunhão, nós somos irmãos, nós somos essa igreja de Jesus. Essa igreja de Jesus tem um projeto e nós fazemos parte desse projeto. Então, nós nos preparamos de fato para viver esse momento, fortalecendo esse espírito de comunhão. E depois, uma grande oportunidade de rezarmos uns pelos outros. Hoje, o tema da paz, né? A torcida de Deus realmente será também esse apelo ao dom da paz que nós tanto precisamos para a humanidade inteira. Então nós vamos ao estádio, na torcida de Deus, também clamar aos céus que a paz reine nos nossos corações, nas nossas comunidades, nas nossas famílias, na nossa igreja e também no mundo inteiro. Há tanta desagregação hoje, não é, Padre Alex? Nas famílias, por conta de vários fatores, né? A gente tem um deles que é hoje o excesso de uso de internet. Ontem nós falamos sobre os idosos que precisam de um cuidado mais assertivo por conta das famílias. Nós precisamos de mais afeto, né, entre o ser humano. Justamente. Primeiro que pensar diferente não nos faz inimigos. Lindo, né? Isso, é isso. Então, quer dizer, cada um pode ter seu posicionamento, mas isso que é o bonito. Na comunhão, nós nos encontramos em Cristo, que é a nossa direção. É nas diferenças que nós crescemos. Justamente. Depois, nós estamos na era da vaidade, né? Onde a beleza do corpo parece que é a linguagem que se comunica mais e com mais intensidade. E isso também, uma sociedade vai caminhando para o desprezo aos mais idosos, aos mais velhos. Então, quer dizer, esse momento de fato essa chamada de atenção, né? A nossa luz é Cristo, é para Ele que caminhamos, Ele é quem nos ilumina e a gente vai trilhando esse caminho, bebendo dessa sabedoria que vem dele. Perdão, padre, perdão. 4 horas e 22 minutos. Ainda sobre esse assunto, eu queria aproveitar o seu comentário, padre, e fazer a perguntinha aqui da nossa ouvinte, da Ângela. Eu vou resumir a pergunta dela, porque é uma dúvida de comportamento com relação à questão do cristão, né? Ela diz o seguinte: Salve Maria, gostaria de saber do padre Felipe. Eu tenho um vizinho muito difícil de conviver, né? E o meu marido já tentamos de tudo para uma boa convivência, porém sem sucesso. Gostaria até que meu marido colocasse nossa propriedade à venda. Olha que ponto chegou, né? Meu marido não quer. Rezo para que o anjo da guarda deles... Enfim, gostaria de saber como que eu devo proceder durante esse tipo de comportamento. Não quero o mal deles, de jeito nenhum. Por isso preciso de uma orientação, saber qual a forma correta de agir com as pessoas. Eles ficam nos provocando o tempo todo. Não temos sossego. Me oriente, por favor, padre. Meu marido não quer vender a propriedade. Então, isso nos angustia muito. É um grande desafio, evidentemente, não é, Ângela? Porque quando nós somos provocados, desperta no nosso coração sentimentos como a ira, o desejo de vingança. Mas, iluminados pela fé, nós precisamos aprender de Jesus que nós não pagamos mal com mal. Não cair nas armadilhas para revidar ou querer responder à altura, mas conservar e aprender da Virgem Maria o silêncio para que haja uma boa convivência na medida do possível, né? Ao menos harmoniosa, para que isso não acirre conflitos e gere às vezes em violência ou mesmo ações desproporcionais. A sua pergunta se existe uma oração específica. Ora, oração específica que agrada a Deus é aquela sincera que brota do coração, não é? Não temos uma fórmula mágica, né, Padre Alex, que nós vamos rezar e vai resolver os problemas, mas nós precisamos falar com o Senhor com generosidade, com liberdade de coração. Então, na sua oração pessoal,
não deixe de rezar por esses vizinhos. Que bom que você já tem essa postura. Continue oferecendo as suas orações, a sua participação na missa, até seus pequenos sacrifícios por essa situação. E principalmente fazer da oração um encontro com Deus, de onde você tira a força necessária para prosseguir, porque não deixa de ser um sonho seu, do qual você não vai abrir mão, que é a sua casa, a sua moradia, mas também na oração você vai encontrar respostas para como lidar de forma mais harmônica com essa situação tão angustiante. Depois você deixa seu nome, que ao final do programa nós vamos rezar por você, por seus vizinhos, e apresentar isso também nas Eucaristias que eu celebrarei, Padre Alex também, colocando você em oração. Muito bem, 4 horas 25 minutos no Falando de Vida, hoje com o Padre Alex e Favarato e também com o Padre Felipe Carvalho, é dose dupla hoje para você. No final do programa, nós vamos receber uma bênção e a gente sabe que a bênção de um sacerdote vem com a potência do Espírito Santo. Não perca essa bênção, mande o seu WhatsApp, o seu desejo, qual é o seu desejo, aonde a bênção vai atingir você e a sua família, o seu trabalho, a sua dúvida. O nosso WhatsApp está liberado para você, 994 12 2179, 4h26, um intervalo rapidinho, nós já voltamos ao vivo, TV Horizonte, Rádio América, no Falando de Vida. Muito bem, 4 horas 29 minutos, falando de vida, falando de espiritualidade, falando de você, falando da torcida de Deus e tirando a sua dúvida também sobre a fé cristã, católica, sobre a nossa igreja, os nossos dogmas, os nossos carismas, né? Aquilo que nos faz crescer como ser humano. Aqui nós temos uma ouvinte participando conosco também pelo nosso WhatsApp. Ela se chama Lídia, mora em Esmeraldas. E ela pergunta, Padre Felipe e Padre Alex, eu gostaria de tirar uma dúvida. Moro com um companheiro há 18 anos, uma vida de respeito mútuo. E nós sempre falamos em nos casar, mas sempre deixamos para depois. Qual a orientação que o senhor pode nos dar? O que a gente pode fazer para dar um impulso para que esse casamento se concretize dentro da igreja? 4h30. Primeiro, acho que seria muito pertinente nos perguntar o porquê deixar para depois, não é? Talvez as pessoas criem uma ideia de que o matrimônio é complexo e de que precisa de muitos investimentos financeiros e vão postergando e dificultando até mesmo a participação no coração da igreja de forma mais plena por ideias que não se condizem com a realidade, né? É entendermos o que causa essa dificuldade de procurar um matrimônio. Talvez, Lídia, não é isso o nome dela? Lídia, de Esmeraldas. Talvez, Lídia, e o nosso abraço para o povo de Esmeralda, sugiro você ter uma conversa um pouco mais pessoal com o seu pároco aí em Esmeraldas, né? Ele vai conseguir abrir caminhos para que você possa ter acesso ao matrimônio de forma mais tranquila, assim recebendo este sacramento, ter total liberdade para participar da vida da igreja, participar da comunidade de fé, com esta leveza e com esta força que os sacramentos da igreja nos concede. Isso é bom para os filhos também, né, padre? Um testemunho, família, não é? Né? Um testemunho. Se é família com filho, é mais abençoado ainda, né? Os sacramentos da igreja, eles não são só para quem os recebe, eles são para toda a igreja. Então, como nós padres não somos padres só para nós mesmos, nós somos padres para a igreja, a força do sacramento comunica que o amor ainda é possível e na vida ofertada um pelo outro com a graça de Deus, né, fortalecido pelo sacramento, e se torna um sinal exuberante de que é possível gastar a vida como Cristo gastou em prol de uma pessoa. Então, Lídia, não tenha medo, procure o seu pároco, procure regularizar essa situação, porque talvez seja muito mais fácil do que você esteja imaginando. Muito bem, 4 horas 32 minutos, com o Padre Felipe Carvalho, da paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe, Padre Alex Favarato, do Santuário Arquidiocesano São Paulo da Cruz. A gente quer falar um pouco sobre a torcida de Deus. Padre Felipe vai nos ajudar, Padre Alex com toda a propriedade. Já estou sabendo aqui que tem uma caravana gigante, né, chegando lá. E você que na sua paróquia, infelizmente, não conseguiu
ainda o ingresso, ou não adquiriu o seu kit. Vamos saber se dá tempo ou não mais, né? A gente quer que você esteja no espaço adequado, mas com as regras permitidas, não é isso, padre? Temos alguns critérios a ser seguidos, não é? Dentre eles, que você não pode, aliás, não conseguirá ter acesso ao Mineirão sem o ingresso, mas outras orientações são muito pertinentes. Padre Alex, como os nossos ouvintes podem se preparar para não ter nenhum imprevisto e como se comportar lá dentro do Mineirão? O que pode levar? Vai poder acender vela, né? Eu me recordo, a última Torcida de Deus, eu estava presente, Piotr e Padre Alex, eu ainda nem era seminarista, estava fazendo o processo de encontro vocacional, estava lá na arquibancada do Mineirão e tinha um momento em que se apagavam as luzes do Mineirão e se acendiam as velas. Como vai proceder neste ano, Padre Alex? Padre Felipe, você recordando esse momento, eu já tive a oportunidade de participar de muitas torcidas de Deus, graças a Deus, como estudante e como padre também. E aquele momento que todos nós esperávamos, né, quando se apagavam as luzes do estádio e as velas eram acendidas, né, e a gente ficava até um pouco confuso, não sabendo se era o céu que tinha descido ou se nós que tínhamos subido. Dada a emoção que as pessoas viviam, né? Só que hoje as leis também vão nos orientando também para a questão de segurança e vai ser pedido esse ano para que a gente não leve as velas. Então não poderemos acender as velas dentro do estado do Mineirão. Mas nós poderemos fazer esse mesmo momento com a mesma intensidade celebrativa usando as lanternas dos celulares, né? Então, naquele momento em que da procissão eucarística, em que se apagará as luzes do estádio, nós acenderemos as velas, as lanternas dos nossos celulares, tornando tão belo quanto os momentos passados que ali nós vivemos. Então precisa ficar claro, você que vai ao estádio do Mineirão não poderá lá dentro acender velas. Nós faremos uso dos celulares utilizando as lanternas. Eu acho muito belo, Padre Alex, esse sinal das luzes que vão gradativamente crescendo e reforça ainda mais a centralidade da Eucaristia para nós católicos. Eu dizia na minha paróquia esse final de semana que a grande beleza da Torcida de Deus está em mostrar a nossa fé pública na Eucaristia. O que nos une não é uma ideia, não é um partido político, não é um time de futebol. O que nos une é a força da Eucaristia. E assim, numa data muito, muito pertinente em que celebramos Corpus Christi. O que Corpus Christi tem a ver com a espiritualidade da Torcida de Deus? Fale um pouquinho para nós, Padre Alex, o que é Corpus Christi para nós católicos e como viver Corpus Christi esse ano em unidade na Torcida de Deus. Justamente, Padre Felipe, a festa de Corpus Christi, ela é a manifestação pública do nosso amor à Eucaristia, né? Por isso nós fazemos as procissões, os tapetes, nós saímos às ruas com o Santíssimo Sacramento. Mas neste momento da Torcida de Deus, de modo muito especial, o Corpus Christi nos ajuda a entender que a vida é partilha, né? Assim como a Eucaristia, ela alimenta, ela sustenta a comunidade reunida, ela também é partilha. Justamente na contramão de um mundo egoísta, individualista, onde as pessoas pensam mais no eu do que no nós, né? Então, quer dizer, a partir do momento que eu me coloco na fila da comunhão para receber Jesus Eucarístico, eu preciso estar aberto a essa vida de partilha, né? Como é que eu vou entrar na fila de comunhão se eu não estou de acordo com essa proposta de Jesus, que é justamente viver essa vida em comunhão, de comunidade, partilha, de irmãos, viver o perdão e caminhando dentro deste norte, dessa espiritualidade cristã. 4 horas e 37 minutos, então nós vamos ter no Mineirão, gente, mais de 50 mil pessoas, né? E aí o que o Padre Alex disse é importantíssimo. Vai haver o momento da comunhão, e aí você, de consciência limpa, já feito todo o seu ato de contrição, respeitando os dogmas da igreja, faça a sua comunhão se você estiver preparado, não é isso, Padre? Justamente, porque
inclusive, essa preparação desde agora, De agora. até o dia, ela é essa preparação para o momento. São Paulo da Cruz falava da preparação remota, né? Quando a gente ia viver um momento, nós devíamos celebrar e vivenciar, dar nome aos sentimentos que nos ajudavam remotamente a viver aquele momento crucial, que no caso para nós é a torcida de Deus, a celebração sublime da Eucaristia. Então, à medida em que vão passando os dias, a gente vai se preparando. À medida em que a gente acorda naquele dia, a gente já vai se preparando, entra no ônibus e chega naquele Mineirão maravilhoso, todo reformado, quer dizer. Então, essa preparação ela já começa há tempos antes, para mim, de fato, viver essa comunhão lá entre os irmãos. Deixa eu só reforçar isso, padre, porque às vezes as pessoas perdem um pouquinho o estado de graça quando chega em um lugar com muitas pessoas. Você que está me ouvindo, um pouquinho de paciência, não é? Evidentemente teremos filas, teremos uma grande multidão, o que faz com que a gente tenha alguns, vamos dizer assim, imprevistos, não é? Sim. É natural que aconteça. Quando isso acontecer, lembra que você está indo para se encontrar com Jesus. Não cause tumulto, não deixe que a ira tome conta, os seus direitos se sobreponham, mas faça como Jesus nos ensinou. Ofereça o seu lugar a outra pessoa, dê àqueles que têm direito, os idosos, as crianças, a prioridade. Vamos mostrar a esse mundo tão individualista, marcado pelo eu, que eu sou o direito, eu sou o centro, que nós fazemos diferente, nós pensamos no outro, nós podemos amar e assim nós vamos dar esse testemunho. A Eucaristia que nos une, como disse o padre Alex, é também testemunhada no modo como nós vivemos. Por isso, muita paciência, muita calma. Não é que está bagunçado ou vai estar bagunçado, mas Claro. é natural. Pode ter fila para ir ao banheiro, pode ter aqueles que vão chegar mais cedo ali, já organizando uma fila para entrar, porque os portões serão abertos ao meio-dia, e a gente sabe que tem gente que chega bem antes, não é? Torcidas, É paróquias torcida. que vão estar juntas, né? Então, é uma torcida pelo bem, é uma torcida por Jesus. Não façamos desse momento para acirrar conflitos ou rivalidades. Pois é, e chegar antes, né, gente? Porque os portões vão estar abertos às 12 horas, meio-dia, 1 hora. Tem um momento importantíssimo que é a oração do Ângelus, conduzida por seminaristas do Seminário Arquidiocesano Coração Eucarístico de Jesus. À 1h20, boas-vindas da torcida de Deus com o Bispo Auxiliar, Donivaldo Santos. E daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente responde mais uma pergunta sua e vamos continuar com o Padre Felipe e com o Padre Alex no Falando de Vida. Lembrando mais uma vez que o não acender as velas este ano é por uma questão de segurança, não é isso, Padre? Justamente, é uma questão de segurança. Em todos os eventos hoje que a gente faz nas comunidades, nas igrejas, a gente precisa, sobretudo, do projeto de bombeiros, né, que contemplam todas essas regras e exigências. Um evento dessa magnitude, certamente as regras são mais enrijecidas ainda, né? Então a gente precisa colaborar para vivermos um momento de qualidade, de oração, sem imprevistos. Carrega bastante o seu celular para a gente fazer um espetáculo de luzes. Isso é importante. Que a festa merece, não é isso? 50 anos da Torcida de Deus. 4:55, intervalo rapidinho. Nós voltamos ao vivo no Falando de Deus com Padre Felipe Carvalho e Padre Alex Favarato, no Falando de Vida para você. Fique com a gente, 4:55. Muito bem, 15 minutos para as 5 no Falando de Vida. No bloco anterior eu disse Falando de Deus, mas o Falando de Vida é para falar de Deus mesmo, né, Padre Felipe? A vida de verdade está em Deus, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, que é a segunda pessoa da Trindade, se apresentou assim, eu sou a vida. Então, falar de vida é falar de Deus. Padre Zezinho tinha uma música que dizia, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Então não tem jeito, pensar em Deus é pensar também em vida. E nesta tarde nós estamos tirando a sua dúvida com o Padre Felipe, com o Padre Alex. Nós temos uma pergunta aqui de um ouvinte também. Boa tarde, amigos. Gostaria de fazer uma pergunta aos padres. Estamos próximos da canonização do beato Carlo Acutis, que é um jovem, né? Como podemos fazer dele um santo que ajude
os jovens da nossa Arquidiocese de Belo Horizonte a sentirem um chamado da vivência de uma vida de oração sem deixar de viver as belezas da vida, aí entre aspas, né? A primeira coisa que precisa ficar clara é que a vida de um santo é evangelho vivo, né? Então, quando a igreja ela proclama, quando o Papa, no caso, proclama que alguém é santo, a igreja está dizendo que aquela pessoa está no céu. Sim. Então, quer dizer, toda a vivência daquela pessoa é evangelho vivo, né? De modo muito especial, o Beato Carlo Acutis, ele não fez nada de extraordinário, né? O ordinário da vida dele foi que encantou as pessoas, Sim. né? Então, quer dizer, nós queremos buscar a santidade, queremos propor a santidade aos jovens, é justamente esse caminho do ordinário, tornar esse caminho do ordinário um caminho de missão, de evangelização, um caminho cristão, né? Aonde quer que estejamos, nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo. Então, quer dizer, essa proposta, esse desafio a ser dado aos jovens, mas que começa, sobretudo, com o testemunho, né, da família, dos pais. O Beato Carlo Acutis, ele cresceu dentro de uma família assim, né? E devotíssimo de Nossa Senhora. Justamente. Então, quer dizer, ele foi iluminado ao longo da sua breve vida pelo testemunho, sobretudo da mãe. Né? Então, quer dizer, as famílias, de fato, são essas escolas de oração e igrejas domésticas. Queremos evangelizar as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, a gente precisa começar dentro de casa. Muito bem, gente, eu vou fazer mais uma pergunta aqui brevemente, porque é uma pergunta pitoresca e pode atingir outras pessoas também. Lembrando que nesse finalzinho de bloco nós vamos ter uma bênção especial. Você que está em casa nos acompanhando pela TV ou pelo rádio, pode mandar o seu nome, especificamente a sua causa, uma bênção com 2 sacerdotes. Olha, hoje você com certeza absoluta vai receber a sua graça. A ouvinte Padre Felipe e Padre Alex, eu sou Nívia de Contagem, estou aqui acompanhando o programa, eu gostaria que o senhor me orientasse a respeito de um acontecimento. Eu não gostava do meu nome, aí ela deve se referir ao nome de batismo, e troquei. E agora? Bom, talvez esteja em pecado ou cometi algum erro. É algo que até me escapa a compreensão do ponto de vista criterioso, moral, católico, né? Mas creio que se é um nome que não é um nome por rebeldia à fé, um nome que não degrine a dignidade da sua vida e da sua pessoa, agora é aceitar e entender que Deus te chama ao amor e à comunhão plena com Ele, né? Fazer dessa experiência uma possibilidade, até porque trocas de nome acontecem, não é? Veja, o Papa Leão, ele não se chama Leão, o nome dele de batismo não é Leão, chama-se Robert, né? Robert Prevost, né? Então, a mudança de nome às vezes acontece por assumir uma nova função, por assumir uma missão específica, por assumir um novo estado de vida. Era comum nas congregações religiosas que ao fazer os votos perpétuos mudassem de nome. Então, já que você fez essa mudança de nome, faça da mudança de nome também uma espécie de simbologia para a mudança de vida, que seja uma vida mais coerente com o Evangelho, mais comprometida com o seu batismo, e diga que mudou de nome não para se afastar da fé, mas para vivê-la de forma mais coerente. O meu, Padre Felipe, por exemplo, o meu nome de consagração é Alex de Nossa Senhora das Dores, né? Então, o que eu vou dizer a você? Você honre seu nome, dê dignidade a ele e você o ame para você também ser feliz e realizada com ele, né? Muito bem, 10 minutos para as 5, o programa hoje com uma avalanche de perguntas. Eu vou fazer mais uma aqui antes da gente receber essa bênção final. Dá tempo de você mandar o seu zap ainda com tranquilidade, 994 12 21 79. Padre Alex, Padre Felipe, queria orientação. Meu filho caçula, 13 anos, de uns tempos para cá, vem me desafiando na fé. Ele está vivendo na dúvida de crer na existência humana, visto que na Bíblia vimos que Adão e Eva, e na ciência,
dizem, né, que a existência veio da era dos primatas. Ele está falando em estar descrente na fé. Como é que eu vou conversar com ele? Nossa, que pergunta densa, né? Primeiro, o nome? Tá aqui o... Vilmara. Vilmara, primeiro, não desespere, não é? Faz parte. Esses momentos de dúvida que nos colocam às vezes em crise faz parte do nosso amadurecimento para que a gente cresça ainda mais naquilo que cremos. Como vai dizer São Pedro, é importante a gente dar razão daquilo que nós cremos. Ajudar seu filho a entender que fé e ciência não são contraditórias. E que a Sagrada Escritura não é um livro de ciência. A Sagrada Escritura é um livro de teologia. O objetivo da Bíblia não é explicar como as coisas foram criadas. O objetivo da Bíblia é dizer que Deus está por trás da criação de todas as coisas e nos ajudar a crer nele de forma mais convicta e firme. Então, claro que nós temos um tempo aqui, não dá para aprofundar tanto na sua pergunta, mas é ajudar o seu filho a perceber no seu testemunho de vida que Deus existe. Porque ele vendo na forma como a senhora vive, na forma como a senhora testemunha, o porquê a senhora faz as coisas, o amor de Deus que a impulsiona, certamente o seu testemunho falará muito mais forte do que aquilo que a dúvida dele diz da Sagrada Escritura ou até mesmo daquilo que a sua razão o orienta à luz do que ele está aprendendo nas ciências. Então eu acho que vai passar pelo testemunho, não bater de frente, porque quanto mais a gente bate de frente, vai criando uma resistência no coração do outro, dizendo assim, então se está batendo de frente é porque está errado. Não, ao contrário, não é? Às vezes dizer com muita humildade, meu filho, eu não sei nem como te responder isso, mas o fato é que Deus existe, e a prova de que Ele existe está aqui no amor com o qual eu te amo. E assim nós vamos testemunhando no cotidiano, como Carlo Acutis fez e outros grandes santos fizeram, que o amor de Deus ultrapassa, inclusive, esses detalhes com muitas aspas, um detalhe aqui, né? Estas informações de ordem cientificista que tanto bate à nossa porta, às vezes para nos confundir, mas que a resposta passa. A nossa fé está para além da literalidade da Sagrada Escritura. Muito bem, 7 minutos para as 5, falando de vida hoje, com essa dose dupla de fé, de esperança, de espiritualidade, com o Padre Felipe, com o Padre Alex Favarato, com o carisma que eles têm. E na pessoa do casal Edson e Eulinda, a gente queria já preparar você para essa reta final, agradecendo mais uma vez o senhor, Padre Alex. Alegria. Convidando os seus paroquianos para estarem conosco sempre aqui no Falando de Vida, na Rádio América, na Rede Catedral de Comunicação. Lembrando que o senhor vai estar lá na Torcida de Deus também, com toda a sua torcida, né, da sua paróquia. O Padre Felipe Carvalho também. Nós temos nesse minutinho final um momento especial que é de bênção, de inspiração do Espírito Santo, para que você receba na sua casa, no seu trabalho, a bênção de um sacerdote. Hoje eu vou pedir que o Padre Alex conduza a bênção, né? O Padre Felipe está aqui toda terça-feira, mas o Padre Alex nos ilumina com a sua presença e com o seu testemunho. Então, irmão, por gentileza, nos conceda esta bênção, esta palavra de esperança a quem está nos ouvindo e nos acompanhando neste momento. Então, todos aqueles que se acompanham através da Rádio América, da TV Horizonte, eu quero que essa bênção chegue a cada um de vocês, sobretudo quem está com medo, quem está com dúvida, quem está com insegurança, está vivendo algum momento difícil de enfermidade, às vezes aquele momento que falta uma palavra para um conselho, às vezes aquela dificuldade de ser ponte dentro da família, né? Isso vai também trazendo um certo cansaço. Então eu quero que essa bênção chegue para restaurar aqueles que acompanham e que essa esperança possa atravessar as ondas da Rádio América, através da TV e invadir a sua casa, iluminar a sua casa, aonde quer que você esteja, em qual cômodo você esteja, a presença de Deus no Espírito Santo, iluminando, trazendo alegria para você, para sua família e para todos aqueles que estão ligados ou dependem de você de maneira direta ou indireta. Vou dar uma bênção passionista, Padre Felipe. Fique à vontade, irmão. Pelos santíssimos méritos da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, pela intercessão da nossa Beatíssima Mãe, a sempre Virgem Maria, Mãe das Dores,
pela intercessão do nosso Santo Pai, São Paulo da Cruz, desça sobre você, sobre vossos projetos e sonhos, sobre os vossos trabalhos e estudos, a bênção generosa, exagerada do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém, amém. Programa lindo. Obrigado, Padre Alex, mais uma vez. Padre Felipe, nós ficamos por aqui no Falando de Vida. Você continua na TV Horizonte com a Cirantão e o programa Ei Gente. Continue conosco na Rádio América 107,1, a produção de Ângela Moura, Maria Eduarda Mariano, nos trabalhos técnicos o Baldino Souza, Jefferson Sanches, Lucas Valadares, coordenação de jornalismo TV Horizonte, Rafael Campos, na direção da Rádio América e TV Horizonte, Ana Paula Damasceno, e na direção da Rede Catedral de Comunicação Católica, Padre Samuel Fidelis. A todos vocês um grande abraço, obrigado pela audiência, sintam-se abençoados nessa tarde.